Oi, Cris. Oi, oi pessoal. A gente já vai começar. Quem tá entrando aí, tá vendo a gente? Oi, gente, boa tarde, boa noite. Oi, Helena. Tá dando um tempinho até para o pessoal conseguir acessar a sala. Todo mundo. Gente, eu vou pedir para todo mundo, por enquanto, ficar com o microfone desligado, para a gente poder organizar esse espaço aqui, viu? Então, boa noite a todos, a todas, a todes também. A gente está começando agora os debates, a sessão de debate do primeiro plano 2020. Primeiro, eu queria me apresentar rapidinho, para quem ainda também não me conhece. Eu conheço muita gente que está aqui, mas tem alguns que eu também não conheço. Eu sou a Cristiana Magalhães, eu faço a mediação dos debates aqui do festival desde 2015. E apesar desse tempo, ocupando esse espaço aqui no debate, né, fazendo a mediação, essa é a primeira vez que eu faço online. É minha sexta participação na mediação, mas online é a primeira vez. Então, assim, eu espero que ocorra tudo bem e que a gente possa ultrapassar aí essa realidade que está sendo imposta por nós aí por pandemia e que a gente possa ter um 2021 de encontro no festival também, que dá saudade, né, de encontrar todo mundo. E eu queria também, eu sempre gosto de falar nos debates que cada ano os direcionamentos são colocados mais pelo público que está participando. Então, a gente está contando com as perguntas que estão sendo feitas na transmissão do Facebook. O Pedro está recolhendo essas perguntas e vai passar para a gente. Olha, tem mais gente para entrar aqui, vou aceitar. E a gente conta com as perguntas que está vindo do Facebook. Também quem está aqui no chat pode mandar pergunta, que a gente vai lendo. E deixa eu ver. E também entre os cineastas, né? Só para não esquecer, vocês cineastas também podem fazer perguntas entre si e para a gente dar essa forma e essa condição do debate. Bom, então, a gente vai pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado, enquanto... Mais uma pessoa, vou entrar aqui. Enquanto a pessoa, vocês estiverem só sem falar, sem perguntas, sem ficar com o microfone desligado. E quando for fazer a pergunta, a gente vai fazer a chamada, aí a pessoa liga o microfone e pode falar normalmente. Enfim, é isso. Estou vendo a minha colinha aqui para ver se esqueci alguma coisa. Bom, agora eu queria também que os jurados estivessem presentes e se apresentassem para a gente ver quem está aí na sala. Por favor. Aí pode abrir o microfone. Olá, boa noite. Josiane Osório, falando aqui de Brasília. Josiane está aí, então. Mais algum jurado ou jurada? Por enquanto, então, a gente tem só a Josiane aqui no debate. Eu vou apresentar os filmes que a gente vai tratar aqui hoje, e eu queria saber quem tem que estar presente também, representando o filme. Então, eu vou falar o nome, e, por favor, aí vocês se manifestem e falam qual foi a sua função, porque não necessariamente vem a diretora ou o diretor representar no debate. Então, eu vou chamar aqui os filmes que estão na programação que foi exibida hoje, né? Então, dos filmes da Regional, 1996, direção de Rodrigo Brandão. Está aí o Rodrigo ou alguém representando? Acho que não. Retratos de uma jovem em quarentena, direção de Iago de Medeiros. Ele está presente. Pode abrir o microfone para falar. Já apareceu aí para a gente. Tá dando para me ouvir? Sim. Só para saber. Tá sim. A Garça Velha, de Mark Nano. Tá aí também, já vi ele aqui. Ok.
A Garota de Todos os Dons, direção de João Sendretti, Nicole Matos e Leonardo Neri. A vida é coisa que segue da Bruna, ela tá aí. Manifeste, Bruna. Oi, gente, boa noite. Domingo no Pente, de Gustavo Furtoso Ribeiro. Vida Dentro de um Melão, da Helena, ela tá aí. Oi. Tal Pai, Tal Filho, Lucas Andrias. Oi, tô aqui. Você é de Cataguases também, não é? Não, sou de Ubá. Minha família toda é de Cataguases. Pertinho, Pai, porque mãe. tem muito cataguasense aqui hoje. Sagrado, de Maiara Moreira. Tô aqui. Oi. Oi. Ida Mostra Mercocidades, Neguinho, Marçal Viana. Oi, eu tô aqui. Beleza. E eu também sou Olha, legal. do Luzes da Cidade. É que eu pensei que o pessoal não ia estar aqui por algum motivo, não sei porquê. Mas eu também sou Júlio do Luzes da Cidade. Além do diretor do Neguinho. Massa. Aí, temos 2 jurados aí, então. Outcel, de Matheus Galvão e Eric Fischer. Oi, Matheus aqui. Temos o Eric também está aqui, se ele puder falar, e mais uma membro da equipe também. Olá, boa noite. Vi? Oi, boa noite. Sou a Renata. Boa noite, Renata. Maratonada, de Gabriel Almeida e Letícia Catalá. Gilson, de Vitória de Bonesso. Tá aí. O Silêncio Lá Embaixo, de Pamela Araújo. Uma pena, eu amei o filme dela também. O Beijo, Alexia Centurion. Meninos Rimam, Lucas Nunes. Boneca Quebrada, de Gaspar Aguirre e Román Sovrano. O Desenho de um Peixe, de Joana Castro. E Letícia Monte Bonito, 4, de Júlia Regis. Boa noite, tudo bom? Eu sou a Júlia. E eu sou a diretora de foto, Júlia Leite. E tem mais uma galera do filme aí. Eu acredito que o João Fernando Chagas, que é o nosso produtor. Oi, pessoal, João aqui. Não sei se é a nossa atriz, tá? A Maria. A Maria tá ali. E a Luana Durante também, que fez continuidade e tá fazendo social media. Então, eu queria, na verdade, eu sempre faço lá no festival, formato presencial, a gente se apresenta um pouco, mas eu queria saber antes se a gente tem, porque eu queria fazer algo em torno de 1 hora para não cansar ninguém, mas se ceder um pouquinho não tem problema nenhum, se todo mundo estiver disposto, mas é para não cansar ninguém mesmo. E eu queria saber se a gente já tem alguma pergunta. Aqui, ó, tem alguém falando no chat também. Sim. Vou abrir deixar o chat aberto para eu ficar vendo. No Facebook eu acho que ainda não tem nada, então, na verdade, eu vou pedir para vocês começarem se apresentando e falando um pouco sobre o filme. Eu vou pela lista que eu tenho aqui e vou começar pela regional, mas, por favor, sejam breves para a gente poder ter espaço para todo mundo poder falar, mas não precisa ser muito rapidinho, não. Para 1 minutinho para cada um, eu acho que já é o suficiente para a gente poder se apresentar. A gente começa com 1996. Não, ele não está aqui. O Retrato de uma Jovem em Quarentena, por favor. Iago de Medeiros. Será que ele tá ali? Tá dando para me ouvir direito? Porque tá travando um pouco aqui. Eu tô te ouvindo agora. Meu nome é Iago, eu sou diretor de arte e eu escrevi o roteiro desse curta tem, tipo, mais ou menos 1 ano atrás, que eu estava querendo tratar uma rotina de uma jovem que ela ficasse presa dentro de casa. Isso acabou calhando com a situação que a gente está agora, né, na quarentena, nesse isolamento. Então, eu comecei a fazer algumas adaptações para poder tentar
trazer um pouco dessa realidade que a gente está vivendo e relacionar com o roteiro que eu tinha escrito antes. E como eu gosto bastante assim também de direção de arte, eu gosto de mexer com trazer a narrativa às vezes pela parte visual, eu tentei fazer de uma forma mais experimental essa rotina. Aí eu não sei muito bem o que falar, eu fico um pouco nervoso falando assim, mas eu queria utilizar também, quando eu estava pensando sobre o curta, falar um pouquinho de humor, porque eu acho que a gente está vivendo um tempo muito complicado e muito triste assim de ver, né? Então eu queria também trazer uma outra visão sobre esse isolamento social também. Eu acho que é basicamente isso. Teve bastante filme nesse festival sobre quarentena, né? Que é inevitável a gente querer também trazer um reflexo do que a gente está vivendo nesse momento tão esquisito, né? Então, agora eu vou passar para A Garça Velha, de Marco Nando. Apresenta um pouquinho aí do seu filme, por favor. Então, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, está tudo certo. Ok. Meu nome é Marcelo, eu sou formado em comunicação e eu trabalho com animação já há um tempo. E eu decidi participar do Primeiro Plano pela primeira vez com esse curta, pegando muito em cima do direitos que foram liberados do Monteiro Lobato, então é uma fábula do Monteiro Lobato, e a gente estando em quarentena, a gente começa a criar as coisas, e eu decidi fazer esse curta, eu gastei 1 mês e meio, que é bastante trabalhoso, não é fácil, e eu acho que essa fábula tem uma pegada muito legal sobre fake news, então foi ali que eu quis trabalhar bastante, e é isso, a gente trabalhou muito, muito, muito e para chegar a um resultado desejável. É legal, Marco. Eu vou passar então agora para o próximo filme poder se apresentar, que é A Vida é Coisa que Segue, da Bruna. Ok. Oi, gente, boa noite. Eu sou a diretora do A Vida é Coisa que Segue, produtora, roteirista também. E esse filme, o roteiro dele eu escrevi em 2017 e ele passou por uma oficina do Primeiro Plano, nesse mesmo ano. E aí ele é baseado numa história que meu avô me contava, que conta para a família inteira até hoje, e a gente decidiu gravar na cidade dele, que é Santana de Cataguases. E foi muito interessante assim, explorar esse interior de Minas, não só como locação, mas também tentar entender, né, o que significa essa oralidade, o que significa essa transmissão de histórias que são nossas entre gerações, e também falar sobre o luto, principalmente com crianças, assim, ele passa em muita mostra infantil, e eu acho que isso é uma coisa que o filme tem a seu favor, assim, ele fala sobre o luto com o adulto, com o velho, com a criança, e é isso. Massa, Bruno. Obrigada. Vou passar agora a palavra para o próximo filme, que é A Vida Dentro de um Melão, da Helena Frade. O Cataguá sendo muito bem representado aqui, inclusive. Então, meu nome é Helena e eu dirigi e fiz o roteiro de Vida Dentro de um Melão, que é um filme universitário e é fruto do meu trabalho de conclusão de curso em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E, de maneira geral, o filme fala sobre algumas lembranças da minha infância, da minha adolescência, e eu trabalho algumas questões relacionadas ao cotidiano, ao dia a dia em família, que é uma coisa que me interessa muito, assim, de pensar. E eu acho que tem muito dessa ligação de algo do interior, assim, em vários sentidos, né? De ser uma abordagem que envolve Cataguases, né? Que é uma cidade do interior, e o interior da casa, né? Pensando em interior num sentido amplo, assim, de algo íntimo também, né? Que eu parto de uma história que é pessoal, né? De uma
subjetividade minha, de acessar essas memórias pessoais para tentar falar sobre algo talvez assim mais amplo, né? Que passa também pelo luto e, enfim, eu acho que é um pouco por aí. Legal, Helena, obrigada. Agora eu vou passar para o Tal Pai, Tal Filho, de Lucas Andrias, por favor. Olá, eu sou Lucas, eu sou graduando em Rádio e TV pela UF, e esse filme, ele é um documentário reflexivo, ele foi feito como trabalho final para 3 disciplinas desse curso, de direção geral em documentário, produção sonora e prática em edição audiovisual. E nele eu fiz quase tudo, assim, porque como ele é um filme muito pessoal, é uma montagem, né, que fala sobre a minha relação com meu pai, a distância que cresceu entre a gente depois que eu cresci, e ele é todo feito através de imagem de arquivo, que são as filmagens caseiras que ele fez da minha infância. Então, um material bem pessoal, e eu decidi fazer tudo. Então, desde o roteiro, direção, montagem, tudo fui eu. E demorou bastante tempo, uns 7 meses, para poder montar tudo. Cinema independente, né? Isso aí mesmo. Isso aí. Sagrado, de Maiara Moreira, por favor. Olá, sou a Maiara, sou diretora do Sagrado, né? E esse filme eu fiz para trabalho final da matéria de vídeo instrumental. Eu faço o interdisciplinar de arte e design e fiz com a Marília a matéria. E esse filme foi uma junção de várias coisas. Eu precisava fazer um curta para o trabalho final dessa matéria e, ao mesmo tempo, eu estava pensando no meu projeto de pesquisa sobre o potencial pedagógico da produção de imagens dentro de sala de aula, dentro da escola, assim, sabe? Pelos alunos mesmo. E eu estava pensando em pesquisar isso e, ao mesmo tempo, eu estava fazendo uma matéria chamada Filosofia da Educação e a gente estava pensando se existia um lugar sagrado na escola, um lugar que a escola não poderia ser escola se não fosse sagrado. E aí eu resolvi juntar as 3 coisas e resolvi pedir para as crianças me mostrarem. Aí eu pedi para elas filmarem os lugares preferidos delas da escola e também pedi para elas explorarem a escola e irem em lugares que elas não iam muito, assim. E aí foi isso, foi uma experiência e esse foi o resultado. Massa. Eu vou passar a palavra agora para os filmes da Mostra de Mercocidades. Por favor, Marcelo Viana com o filme Neguinho. Oi, boa noite. Eu sou Marcelo Viana, o diretor e roteirista do filme Neguinho. O Neguinho nasceu de um projeto também da minha pós-graduação de roteiro, que a gente tinha que inventar uma história dessa para filmar na própria faculdade. Então, quem viu o filme vai entender que a primeira versão do roteiro era principalmente a cena principal do filme, que é uma conversa entre a mãe e a professora da escola do Zeca, né, que é o neguinho do filme, o personagem. Então, a partir dessa ideia, o Neguinho é um filme baseado numa história real, uma história que eu vi num jornal, de um caso que aconteceu numa cidade aqui perto da minha, eu sou de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. E o Neguinho aconteceu em Caxias, numa escola em Caxias, que foi um caso de uma coordenadora que pediu para um menino negro cortar o cabelo black dele, porque assim ele ficaria mais bonito. E eu decidi readaptar aquela história, colocando inspirações de amigas minhas que foram mães solo, pegando referências da minha própria vida e coisas que aconteceram com essas minhas amigas, fiz muita pesquisa. Foi um processo muito intenso. E o filme está aqui hoje no Festival Primeiro Plano. Eu quero agradecer muito. É o meu primeiro filme como diretor. E eu estou aqui como júri também do Luz da Cidade. Então é uma experiência muito positiva para mim. Eu estou gostando muito de assistir todos esses filmes. Espero que todo mundo goste também do Neguinho, que é um filme que a gente fez deu muito trabalho. A gente venceu um edital. A gente fez ele graças a um edital que graciava pessoas da Baixada Fluminense, do estado do Rio. E por isso que a gente está aqui hoje, graças a esse edital, graças às pessoas que trabalharam nesse filme. A gente tem tido uma boa recepção com o curta e espero que Juiz de Fora também goste bastante desse filme.
Legal. Agora eu vou pedir a palavra do Matheus Galvão ou Eric Fischer, os dois são presentes, aí vocês vão saber quem vai se representar aí o filme, para o filme Alto Céu, por favor. Oi, então, você já falou, eu sou o Matheus, acho que tá saindo áudio, tá funcionando? Tá funcionando. Obrigado. Olá, boa noite, eu sou o Eric. Eu fui o roteirista e o diretor geral, o Eric co-dirigiu a animação comigo. Eu sou graduando da UF, da Universidade Federal Fluminense, e ele é da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. O filme ele foi realizado com verbas de um edital estadual, então é um filme universitário, voltado o edital era voltado para esse público, né? E o filme nasceu de um roteiro feito em aula mesmo, que foi evoluindo ao longo dos anos, foram 3 anos até ele ser realizado. É uma distopia, né? Uma extrapolação de uma situação corrente, de várias situações correntes que eu via e vejo no nosso país, como a causa indígena e causas ambientais também. E foi um processo intenso de realizar, foram 5, 6 meses para realizar o filme todo. E fazendo o filme, de repente, parecia que já não era ano passado, né? Foi lançado esse ano, mas foi filmado, realizado ao longo do ano passado como animação. Parecia mais que eu estava fazendo um documentário do que uma animação, né? Ainda tá pegando fogo em tudo. E, bom, a proposta é trazer uma mensagem. Eu acho que, no fim das contas, a gente foi bem sucedido nisso. E é isso. Gratidão ao pessoal aí do festival pela oportunidade de exibir. Valeu. Eric, você tem alguma coisa para falar? Eu ia chamar ele e falar, se você quiser fazer alguma consideração, pode fazer, tá aí. Tranquilo. Não, tranquilo, Matheus. Foi bem colocado. Obrigado. Beleza. Então, eu vou passar para a próxima, que é a Vitória de Bonesso com o Gilson. Olá, pessoal, me escutam bem? Sim. Beleza. Bom, meu nome é Vitória, eu sou aqui de São Paulo, eu trabalho com pós, e o Gilson, ele é a minha primeira aventura por roteiro e direção. O Gilson, ele é um filme que ele navega entre documentário, ficção, animação, e ele levanta alguns pontos que eu acho que são muito urgentes, né? Que é perda de direitos trabalhistas, questões como desigualdade social que a gente enfrenta. E o Gilson, basicamente, ele conta uma história de um entregador de comida de aplicativo que precisa trabalhar durante a pandemia. Queria agradecer ao festival pela oportunidade, estou estreando o filme aqui. O filme foi feito completamente durante a quarentena, período de isolamento social total. Tive alguns parceiros muito bacanas que me ajudaram, assim, alguns amigos que ajudaram a colocar o filme para cima, né? O Gui Franco, a Jéssica Puga, Conrado Lima, a Lívia Leite, que assina o roteiro junto comigo. E é isso, espero que vocês gostem do filme. Massa, legal. Obrigada, Vitória. Eu vou passar agora a palavra para a Júlia Regis, de Letícia Monte Bonito 4. É assim que se pronuncia mesmo ou é 04? Eu não sei. Não, pode ser de vários jeitos. Melhor assim, né? Escolhe o jeitinho que prefere. Não, o nome do filme é o endereço, então seria o nome da personagem, Monte Bonito, que é o distrito em que ela está, 04. E o número 04, o número da casa. Sim, legal. Prazer, eu sou a Júlia, eu já falei isso, mas reiterando aqui. Eu fiz o filme, eu sou da UFPEL, da Universidade de Pelotas, e eu fiz o filme como meu TCC, com uma galera que trabalhou sendo do TCC e não sendo do TCC, então a gente fez semestres também, né? A gente fez uma equipe bem mista e, basicamente, a ideia do filme era trazer essa representatividade que eu não tive enquanto eu crescia. Então, eu cresci com diversas dúvidas sobre a minha sexualidade
e eu não me sentia representada por nenhuma obra que eu assistia. Então, nenhum livro, nenhum filme, nenhuma série. Eu não via nada que tivesse o romance entre duas mulheres, ou que isso pelo menos fosse uma coisa normal. Então, foi uma falta que eu sentia muito grande na minha vida. Então, quando eu pensei que eu teria que escrever um roteiro para fazer um TCC, eu pensei, tá, é nessa história que eu vou me focar. Então, eu vou criar uma história de duas meninas que se conhecem, que criam uma conexão e que isso pudesse contemplar o meu eu mais jovem, assim. Eu acho que foi a partir daí que a gente começou a trabalhar. Sim. Você quer falar alguma coisa sobre a fotografia? Não, acho que a gente deixa rolar. Pois então. Eu acho que só isso, né? Eu acho que é isso. Eu queria agradecer ao festival, né, pela oportunidade. Agradecer a todo mundo da equipe que está aí, a todo mundo que assistiu o filme. E é isso aí. Valeu, pessoal. Eu vou pedir aqui para alguém falar, se alguém faltou se manifestar, porque de acordo com a minha lista de presença aqui, todo mundo já foi. Mas eu não sei se alguém entrou depois e ficou aí isolado. Isso costumava acontecer até no presencial. Oi, oi! Aí, ó, alguém chegou. Estamos atrasados. Até pedi desculpa aí. Não tem problema, não. Foi tudo ao mesmo Pode tempo. Então, a gente aqui é do Maratonada, eu sou Letícia, eu sou formada, eu sou atriz. Gabriel, formado em cinema. E... Desculpa. Meu nome é Gabriel, eu sou formado em cinema, já trabalhei um tempo... Trabalhei um tempo fazendo uns clipes com câmera, fazendo direção de fotografia e direção. E hoje em dia trabalho com edição. E a gente fez o curta... Foi uma pira da quarentena mesmo. Foi. Assim. Resumidamente, foi uma pira da quarentena. A gente estava... Desde que começou a quarentena, a gente está isolado junto. E aí... maratonando tudo, assistindo várias coisas. E aí um dia a gente brincando assim com isso, com essa coisa, pensamos que poderia ser legal fazer um filme sobre isso. E aí a gente foi atrás de várias referências do que a gente poderia brincar, e aí pensando exatamente dentro dessa coisa de dentro de casa, isolado, com a rotina que fica se repetindo. A gente estava há um tempo falando de que a gente queria fazer uma coisa para se divertir, assim, a gente gosta muito de cena de ação, de action, assim, essas coisas, então a gente estava muito numa pegada, assim, de fazer uma coisa mais leve mesmo para se divertir, mas que tem essa coisa, assim, da quarentena, e como a gente escuta todo dia muita notícia, muita coisa, muito pesado, e aí isso também tem esse elemento no filme, meio que ela foge disso para as séries e filmes ali, e foge da realidade, né? Literalmente. Exatamente, literalmente. Está tão difícil ouvir as notícias que às vezes fugir ali um pouquinho para a arte, para o filme, dar uma escapadinha. Foi o que o filme foi para a gente também, né? Foi uma fuga, assim, para a gente relaxar um pouco. Foi Apesar total. de ter dado muito trabalho. Foram 2 semanas quase sem dormir. 2 semanas assim. e meia, assim, um pique muito intenso, trabalhando de madrugada. Mas é isso, aí foi bem legal. E um prazerzão estar aqui no festival, muitíssimo obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui com todo mundo aí, ouvindo todo mundo falando. Massa, obrigada, gente. Ficou mais alguém aí faltando? Acho que não, né? Acho que agora foi. Então, olha, eu vou pedir agora para os jurados, se eles tiverem alguma pergunta, para eles começarem a fazer. E também anunciar que quem estiver aqui no chat, no Zoom, pode fazer a pergunta aqui no chat, que eu vou ler a pergunta e depois eu vou dar a palavra para algo que já surgiu lá no Facebook. Então, pode falar aí algum jurado ou jurada que queira se manifestar em relação a algum filme. Por favor. Não temos conexão com as pessoas, então quem estiver aqui no Zoom e quiser fazer pergunta já pode soltar, e eu vou chamar a Marília para poder fazer a pergunta que surgiu lá no Facebook. Pode falar, Marília. Olá, boa noite. A pergunta é do Daniel Araújo, é uma pergunta para a Helena, e aí ele perguntou assim, queria saber da Helena como é que foi que ela pensou junto da equipe do curta, o design de produção do filme.
sobretudo em relação às miniaturas e à construção dos ambientes representados nas cenas. Se quiser que eu repita, eu repito. Pode falar, Bruna. Desculpa, Helena. Legal. Então, primeiro eu tenho uma conexão forte com as artes visuais, né? Até porque venho do BI, do Bacharelado Interdisciplinar em Arte e Design, então passo por essa formação que é de artes visuais, design, moda e cinema, então tem essa conexão forte. E para mim era muito importante que o filme trouxesse esses aspectos artesanais, né? Uma estética até meio que incorporasse algo mais tosco, assim, né? Mais com cara de artesanal, de feito à mão. E isso a gente pensou tudo de uma forma documental também, né? Então, a animação, ela é diretamente baseada, assim, por exemplo, a casa. Ela traz os aspectos, as marcas da casa em si, onde eu morava. Então, para mim, era muito importante que a gente preservasse marcas da vida mesmo, assim, né? Dos desgastes. Então, a parede, a rachadura na parede, marcas de uso mesmo, né? De vida dentro da casa. E acho que isso foi uma das coisas que a gente partiu, né, desse princípio para poder pensar a estética da casa em si, que é baseada na casa da vida real, e também os personagens, né? Eles são inspirados aí, são uma aproximação de quem eu tentei representar na vida real, né? Então, assim, os meus pais, a minha irmã, meus avós, e foi um trabalho muito cuidadoso, né, da equipe de arte, que a direção é da Ana Paula Romero, e foi um trabalho que durou mais ou menos cerca de 6 meses, assim, entre pesquisa, né, que material a gente iria usar, escolhas no geral, assim, né, da arte, mas acho que foi mais ou menos por aí, assim, pensando nesse aspecto artesanal, e que para mim não importa tanto, assim, por exemplo, de ficar evidente os processos, sabe? Então, assim, é uma linha que aparece, isso para mim era o de menos, assim, né? Eu queria que tivesse essa cara de que foi a gente que fez. E também foi uma forma de lidar com a limitação do orçamento também do filme, né? Que é uma produção universitária feito com muito baixo recurso, né? Então também tinha esse fator, mas independente disso foram escolhas intencionais, assim, né? De incorporar esse cinema de invenção, de certa forma. Eu não sei se respondi isso. Foi sim. Gente, eu vou pedir desculpa por antecedência, porque eu tenho um gato que mia muito aqui, então pode ser que às vezes vocês vão escutar um miado de gato. Enquanto alguém estiver falando, eu queria combinar isso também, e se alguém quiser que eu passe a palavra logo em seguida, escreve aqui no chat que eu chamo a pessoa também, viu? E eu quero abrir também a temporada de perguntas dos cineastas e cineastas entre vocês. Se vocês quiserem falar sobre algum outro filme, fica à vontade. Mas eu vou fazer uma pergunta minha para Maiara Moreira, do Sagrado, e falar primeiro que eu achei o filme muito sensível, assim, eu gostei muito, eu fiquei muito emocionada, principalmente com a honestidade das crianças, de falar, eu amo estrogonofe, recreio a minha vida, foi uma coisa que eu fiquei muito... espontaneidade, assim, eu queria saber como é que foi trabalhar nesse sentido, com essa espontaneidade, assim, de direção, não sei se vocês fizeram uma certa direção das crianças e como é que funcionou isso, de trabalhar com criança nem sempre é fácil, ou pode ser muito fácil, né? Então, quero saber da sua experiência lá no colégio com as crianças. Por favor. Obrigada. Bom, foi, assim, eu meio que já esperava, assim, né, que não ia sair do jeito que eu estava pensando, mas eu dei uma direção muito mínima, assim, eu só, como eu falei, eu pedi só para elas
filmarem os lugares que elas gostavam, assim. E assim, mesmo assim não saiu do jeito que eu esperava, mas foi ótimo, assim, sabe? Tipo, eu deixei elas me levarem mesmo. E eu filmei 3 dias lá com elas. E assim, nos primeiros dias foi um pouco mais difícil. Eles estavam mais desconfiados, assim. Eles meio que não queriam fazer o que eu pedi e tal. Mas aí eu fui deixando eles andando com a câmera e tal. E aí, já no segundo dia, eles já me conheciam, né? Assim, aí já estavam mais dispostos a seguir um pouco mais do que eu tinha pedido, assim, tanto que no último dia alguns pediram para refilmar a parte deles, sabe? E foi ótimo, assim, o filme é dispositivo, né? Então, assim, eu esperava ter que trabalhar, eu já não sabia muito com que eu ia trabalhar exatamente, mas foi muito bom, assim, foi difícil, né, na hora de montar, assim, porque eu queria colocar tudo. Tudo que eles tinham feito, eu queria que fosse um filme de 3 horas. Mas, porque, assim, foi uma experiência muito boa, assim. Foi isso, assim, foi um pouco difícil, mas no geral eu gostei muito, foi ótimo. Eu quero continuar trabalhando no espaço escolar, assim, com audiovisual. É um espaço que merece atenção. Eu ia chamar a Marília já agora, que tem outra pergunta do Facebook. Sim. Então, na verdade, é porque eu até fui te atropelando, mas é porque perguntaram no Facebook a mesma coisa para a Bruna, que também dirigiu uma criança. A pergunta é da Luísa, e ela perguntou como foi transformar a história... Olha, não, desculpa. Ela perguntou isso também. Mas a Luísa perguntou como foi dirigir uma criança, para a Bruna, né? E também ela perguntou como foi transformar a história do seu avô em filme. Olha só. É isso. Bom, eu acho que dirigir criança tem vários desafios, assim, né? De estabelecer uma coisa quase de confidência com essa criança, porque ela tem que estar disposta o tempo inteiro, né? E aí também tentar imprimir nessa criança coisas que eu imaginava do meu avô. E aí eu já posso começar a responder a outra pergunta, né? Porque assim, meu avô ele conta muita história, isso desde que eu sou bem pequena. Eu morei com ele na minha infância lá em Cataguases, assim como a Helena. E a gente cresceu sem assistir televisão direito, então meu avô era a fonte dessas imaginações. E aí transpor essa história que ele contava da padaria, que o cara vomitava na massa e inventava o panetone, que era uma história muito engraçada, mas ao mesmo tempo muito nojenta, era um desafio porque seria uma coisa muito gráfica, né? Então eu tentei alargar um pouco isso e falar um pouco da perda do pai dele, que teve gripe espanhola, uma outra pandemia, coincidentemente, e tentar tratar disso através dos olhos dessa criança. Então, assim, eu estava ali colocando a minha impressão nessa história que eu conhecia de ouvido, mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse uma coisa real ao ponto dessa criança que estava atuando entender também, né? Entender dessas dores possíveis. Então, muito da direção que eu dei foi conversar com o Pedro, que é o ator, e explicar certas coisas para ele, igual quando ele procura o pai na estrada, grita pai, olhando para o céu, cava um buraco e grita no buraco pai, procurando o pai enterrado. Eram coisas que eu acho que uma criança pode pensar assim, né, diante do luto. Então são muitas coisas misturadas, mas todas muito sinceras, não só da minha parte, né, de quem escreveu e dirigiu, mas também dessa criança que estava ali interpretando e sabendo da responsabilidade, porque ele me perguntava assim, Bruna, por que as pessoas falam que vai para o céu? Por que as pessoas enterram e tal? Então, assim, eram várias conversas que extrapolavam o que estava sendo pedido no filme. Então, foi uma experiência ótima. O Marçal Viana levantou a mão aqui. Pode falar, Marçal. Oi. Então, eu queria fazer uma pergunta para o diretor do filme Tal Pai, Tal Filho.
Ele tá por aqui, não tá? Eu ouvi ele falando. Sim. Sim, então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Existem muitos filmes recentemente que falam sobre histórias pessoais, né? Histórias íntimas, que pegam montagem de fotos de família, vídeos caseiros. Você falou que agora que esse filme você ter realizado esse filme foi o impulso por causa do seu curso, né? Mas eu queria saber, assim, por que você decidiu levar uma história tão íntima sua para a tela, né? Você provavelmente está aqui no festival agora, mas você mostrou isso em primeira mão para as pessoas da sua faculdade. E para quem você fez esse filme? Porque eu senti que tem muita coisa pessoal ali, você foi muito fundo nessa relação com seu pai. E eu também fiquei muito curioso para saber como anda a sua relação com seu pai agora, se vocês ainda se falam, e se ele assistiu o filme, principalmente. E qual foi a reação se ele assistiu? Eu espero não me perder nas 3 perguntas, mas deixa eu começar pela última. Não, pode fazer um resumo. Qualquer coisa você me lembra de alguma pergunta que eu esqueci de responder. Então, meu pai assistiu. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu mostrei. Eu mostrei primeiro para minha mãe, depois para meu pai. E ele achou normal. Ele falou que é uma distância que é normal. E essa reação dele me ressignificou, talvez, a minha distância com ele, sabe? Porque talvez tenha sido... Eu não sei como é que foi a relação dele com meu avô direito. Então, talvez tenha sido essa a relação que ele teve. E que talvez o meu avô tivesse com o pai dele. Então, eu acho que eu fiquei pensando muito, assim, depois do filme, sobre como que a gente, em geral, se relaciona com os nossos pais, né? Como é que é a nossa relação? Porque a minha relação com minha mãe é bem diferente. Agora, sobre para quem eu fiz esse filme, eu não sei. Eu acho que para mim, eu acho que foi um modo, talvez, de me curar de alguma forma. Deixa eu te contar uma história sobre como esse filme começou. Eu devo ter umas 70 horas de filmagem de arquivo, dessas filmagens caseiras. E eu estava querendo falar sobre essa relação com ele, sabe? Sobre essa distância, querendo tirar isso do peito de alguma forma. E eu fui, quando eu tive a oportunidade, eu sabia que eu ia ter que fazer um filme para essa disciplina de direção geral de documentário na faculdade. E quando eu fui ver as filmagens, tentando procurar essa distância ali, eu não achei, sabe? E isso ressignificou muito o meu pensamento sobre meu pai, porque eu não achei, eu só achei as filmagens boas. Então o filme surgiu daí, da contraposição entre aquele momento e agora. Eu não sei se eu te respondi, eu acho que eu fui prolixo demais e acabei me perdendo. Não, eu acho que você respondeu sim, mas o que você falou, eu concordo bastante. Você, por exemplo, no filme, o seu pai, você fala, né, que o seu filme, o seu pai, é o momento que eu achei mais bonito, inclusive, do curta. Que você fala assim, meu pai, eu reparei que meu pai fazia filme sobre mim, e agora eu estou fazendo um filme sobre ele. Então, assim, em algum momento, aquele pai que parece ser muito legal, assim, muito carinhoso no filme, né, que você falou, os momentos... Mas é isso também, né, porque nas filmagens todo mundo tem aquela coisa da fantasia, né, que tá todo mundo numa festa, tá todo mundo assim. Então, mas eu gostei muito do seu filme, e eu queria perguntar por que o título é Tal Pai, Tal Filho, porque você... E como você pretende também, você vai ser um pai igual ao seu, tal pai, tal filho? Qual foi a ideia, assim, do título? O Tal Pai, Tal Filho é essa ideia do filme. Tipo, ele estava fazendo um filme sobre mim o tempo todo e eu achando que eu estava fazendo o filme. Quem fez o filme foi ele. Eu só meio que, lógico, organizei criativamente, mas quem gravou, quem fez, foi ele, sabe? Sobre mim. Então, acho que o título vem daí, sabe? Agora eu pretendo ser diferente como pai um pouco. Eu vou chamar a Marília, que ela tem mais uma pergunta lá do Facebook.
Sim, temos mais perguntas, e é para o filme Letícia, né, para a equipe do Letícia. E aí eu até vou ler o comentário aqui da Vitória Araújo. Ela disse que ela ficou sabendo que o filme até ganhou um prêmio em outro festival. Ela pediu para vocês falarem um pouquinho de como foi dirigir, né, a fotografia, né, a foto. É bom que a Júlia Leite também está presente, pode falar sobre isso. E aproveitando também uma outra pergunta para a equipe do Letícia, agora é da Liana Guterres Galante, espero ter falado corretamente. Ela disse que adorou o filme. Vocês já apresentaram ele na faculdade? Esse é o primeiro festival do filme. Parabéns, está muito lindo. O festival ou o filme? Acho que os dois, né? Legal. É isso. Obrigada. Bom, é tua. A minha, começo falando, tá? Pois bem, a gente acabou de ganhar, eu ganhei a Bolsa Bucareste no Festival Mix, né? E foi uma surpresa, sei lá, porque a direção de foto desse filme foi a gente tá num contexto de cinema universitário, tipo, a gente tem que lidar com quase zero orçamento, né? A gente teve muito pouco orçamento, e a maioria do orçamento foi destinado para a produção e a arte do filme, que a gente teve que, basicamente, fazer aquela vendinha que aparece no começo do filme do zero, né? Ela era uma vendinha desativada. Mas, assim, tipo, desde o começo, assim, da concepção do roteiro, eu acompanhei os tratamentos junto com a Júlia Regis, né? E eu sempre tive a pretensão de trabalhar com luz natural durante o filme inteiro, né? E isso trouxe uma série de desafios, né? Primeiro, porque a gente tinha 4 diárias e a gente não controla o tempo, né? E a segundo, que foi... eu achava que iria ser um desafio, mas a gente encontrou uma locação muito, sei lá, perfeita do ponto de vista de foto, assim, que eu pensava, se eu vou trabalhar com luz natural e a maioria do filme se passa dentro de um quarto, né? A gente precisava de um local bem iluminado, bem arejado, e a gente conseguiu, assim, eu acho que... Foi uma visita à locação, um dia que se dedicaram a sair visitar a locação, a gente conseguiu essa locação, e eu acho que, assim, um dos maiores desafios que a gente passou, assim, é que os 2 primeiros dias de gravação estava, tipo, um clima bem perfeito, assim, tipo, quase sem nuvem, deu para controlar bem, a gente fez algumas gambiarras, assim, para controlar a luz externa, porque a gente tinha a ideia de que a gente não queria que mostrasse pela iluminação a passagem de tempo, né? O recorte de luz aparecendo e mudando de lugar. Então, a gente, junto com o diretor de produção, a gente inventou de colocar uns bambu pela janela com um pano branco, assim, para tentar filtrar um pouco a luz do sol. E também a gente enfrentou diária que choveu absurdamente, e a gente, como controlar essa situação... porque aparecia janela, essas coisas, mas tirando isso, eu acho que o filme se sucedeu bem, assim, sabe, eu com a minha equipe de foto, a gente conseguiu lidar bem com essas intempéries do tempo, e assim, né, apesar de ter pouca grana, eu acho que, tipo, isso não impediu a gente de fazer exatamente o que a gente queria, o que a gente planejava. Eu acho que desde o início a gente tinha muita noção de que a gente não teria muito dinheiro para trabalhar com isso. Cinema universitário, como a Helena falou, né? Então, assim, a gente tinha que contar com uma equipe que realmente quisesse trabalhar. Infelizmente, a gente não podia pagar essas pessoas, então uma das nossas atrizes era aqui, a outra atriz, a Maria, teve que vir de Porto Alegre, na boa vontade, com uma equipe totalmente nova, pensando, vou trabalhar sem receber, mas tudo bem. Então, tipo, eu acho que tudo foi meio que adaptado para a gente conseguir dar conta, né? Uhum. E quanto à questão... Qual era a segunda pergunta dos festivais? Era se a gente já apresentou o trabalho, né? Ainda não foi apresentado. Porque ele é um projeto de TCC, né? Ele é meu projeto de TCC, meu, da Laila e da Marina, que estão no filme, da Fernanda também. E a gente ainda não conseguiu apresentar ele por conta da pandemia. A gente terminou de gravar ele 3 dias antes de começar a quarentena, e daí a gente passou para pós, e a gente acabou não conseguindo apresentar ele na faculdade ainda. Então, ele meio que começou a rodar festival e a gente ainda não apresentou. João, você quer falar dos festivais, por favorzinho?
Não, então, eu sou o João, eu sou o produtor do Letícia. Então, a gente está tendo a sorte de estar passando por bastante festivais. O primeiro plano que está nos dando aí mais um espaço para a gente ser exibido também tá junto com outros, como o Mix Brasil, que terminou essa semana, o Festival de Gramado, onde ele estreou, o Metrô Universitário. Se eu não me engano, foram 6 festivais até agora, e tá sendo bem incrível, assim, a recepção que o filme está tendo. Ele deu muito trabalho para fazer, o que eu acho que é regra, né? Filme é uma coisa cansativa de fazer, uma coisa que dá muito trabalho, a gente quer desistir o tempo inteiro, mas está valendo bem a pena, porque a recepção do Letícia tá sendo bem incrível. Eu assino embaixo de muitas das coisas que as gurias falaram, que foi feito com muito pouco dinheiro, né? Aquela história de sempre, né? A gente não tinha grana nenhuma, a gente financiou o filme do próprio bolso, a gente teve muita sorte de encontrar a locação que a gente encontrou. A Júlia Leite, a diretora de foto, estava comentando sobre essa questão do uso da luz na locação, né? Que o filme foi... A gente não tinha equipamento, né? Então o filme foi feito todo com muita luz natural, e que a locação que a gente tinha encaixava perfeitamente, assim, no que a gente precisava para o roteiro, né? Porque o filme era baseado numa história real e que foi contada, foram várias histórias contadas para a Júlia Regis, a diretora, e que a partir disso ela escreveu o roteiro. E essa locação sob a qual o roteiro foi escrito, ela é uma locação que existia na vida da mulher que nos contou a história, mas era uma venda que já não funcionava mais, estava fechada há muitos anos já, quase, acho que mais de 10 anos, algo assim. E quando a gente estava buscando uma locação, a gente, por acaso, passou pelo lugar original das histórias que tinham sido contadas para a Júlia, e a gente entrou no lugar, assim, para conhecer. A gente conheceu os senhores que moravam lá, um pessoal idoso, assim, e a estrutura da venda que aparece no filme é uma venda com a casa nos fundos e o quarto da Luana no segundo andar, né? E a venda estava desativada há tipo, mais de 10 anos, então a gente falou, cara, a gente está com um espaço aqui que encaixa perfeitamente porque a gente quer, a gente teria que, teoricamente, só repaginar ele. Então a gente passou, tipo assim, 2, 3 dias limpando o entulho daquela venda e construindo ela do zero. A gente teve que preencher todas as prateleiras e tal, conseguir os produtos e todas essas coisas. Aquela venda não existia quando a gente foi para lá, e o quarto onde se passa a maior parte do filme também não existia. A gente teve que levar toda a mobília para lá, teve que botar papel de parede, teve que levar todos os objetos, tudo que estava lá não existia quando a gente foi. Então, e isso tudo foi um trabalho muito próximo do que a Júlia Leite fez na fotografia, né? Então, a gente teve muita sorte de ter muito boa, que tipo, todo mundo topou trabalhar assim, sem receber nada, e a gente deve favor para todo mundo que estava no set, basicamente, mas, enfim, no final deu para fazer um filme que a gente tem bastante orgulho. Então, eu vou aproveitar esse assunto aí de fotografia que surgiu para falar um pouco mais dessa organização técnica do filme, porque eu queria saber um pouquinho de 2 filmes, na verdade, em relação a isso, que foi Retratos de uma Jovem Quarentena, se isso foi uma questão, assim, para vocês na hora de produzirem, e também deixa eu ver aqui que eu tinha até marcado, do Maratonada. Como é que foi a direção de arte, principalmente, que ela foi bem trabalhada, né, para poder trazer essas referências, e como é que foi produzir isso? Pode começar com Maratonada. Ah, valeu. Bem, então, a gente estava aqui, e a sorte que a gente tinha muita coisa, pensando na direção de arte, assim, muita coisa a gente fez manual mesmo. Na cena de luta tem uma faca que eu produzi de jornal não, de papelão. Fui fazendo papel alumínio. Tem tem a varinha que eu também uso, eu fiz de massinha, muita coisa a gente foi produzindo. A gente foi produzindo aqui o cenário também, assim, foi com garrafa. O cenário tem um cenário que foi um dos mais trabalhosos, assim, que é da nave, né, do Star Wars, que é muito plástico, que a gente foi juntando ao longo, assim, de tipo, desde o momento da produção que a gente falou, a gente vai fazer isso, então tudo que a gente puder acumular de plástico, a gente vai poder usar aqui para ir reutilizando, o barbante também na outra cena.
Você falou alguma coisa? Não, foi mais isso, assim, acho que a Letícia pensou no que a gente podia aproveitar que tinha aqui em casa já, a gente usou muito papel alumínio, assim, a gente gastou um rolo de papel alumínio, aí depois pegou e enrolou de volta, falou, não, isso aqui dá para guardar, dá para guardar. Mas, assim, porque a gente tentou não gastar com nada, e a luz, a gente usou umas coisas que já tinha aqui em casa também, para tentar, né, criar um ambiente. E quando a gente fez o curta, foi em finalzinho, início de junho, se eu não me engano, então estava ainda meio que tudo um pouco fechado, então a gente tinha que usar tudo que tinha à mão, assim. Roupa, a gente recorreu ao guarda-roupa da mãe dele, foi pegando, isso aqui cabe em mim, isso aqui vai ficar legal, tudo foi muito produzido aqui, assim, e buscando muita referência, né? Exatamente. Era tudo, a gente pegava foto, tentava reproduzir ali. Acho que foi bem trabalhoso, foi uma semana. A gente gastava mais tempo para montar tudo do que para gravar a coisa em si, né? Porque gastava o dia inteiro para gravar. Eu ficava montando, ele estava trabalhando numa outra coisa assim de edição, aí ele vinha e a gente grava, aí depois tinha que desmontar tudo para poder ir para outra coisa. Foi bem perrengue, mas é bem gostoso assim depois, né? Tipo, ver como ficou. Foram quantas diárias de gravação para poder refazer esse cenário todo aí? Cara, tudo foi muito rápido, da ideia à execução foi esse tempo de 2 semanas e meia. Eu acho que gravando, assim, fora uma coisa que faltou aqui, faltou um plano aqui, ou para montar melhor, assim, que a gente teve que gravar depois, né? Assim, viu na edição e falou, não, aqui tá faltando um plano e tal. Fora isso, eu acho que a gente gravou o quê? Filmando, assim, não foram uns 4 dias, talvez? Talvez. Só que, assim, a gente tentava pegar fim de semana, né, que não trabalha e tal, e começar de manhã, gravar tudo que desse para fazer de dia e varar à noite, assim. Foram dias bem longos, assim. Dormimos pouco nessa semana. Eu também queria saber sobre essa questão dessa produção e gravação e pós também, porque também é uma marca muito característica do Retratos de uma Jovem Quarentena, é a pós-produção também. Mas antes de passar a palavra, eu quero só reforçar que quem quiser a palavra, enquanto alguém estiver falando, pode chamar aqui no chat e que eu chamo depois, eu estou aqui atenta, vendo todo mundo que pergunta. Assim, aqui no Zoom não perguntou tanto, tem mais no Facebook, está tendo mais participação, então vamos agitar isso aqui também. Aí eu quero passar a palavra para o Iago, por favor, para poder falar um pouco dessa produção do filme dele. Tá dando para me ouvir direito? Sim. Tá. Então, como eu estava com um roteiro que eu estava querendo fazer com uma equipe e chegar na pandemia, assim, no início que estava a coisa mais fechada, eu tive que adaptar bastante coisa e muita coisa que eu botei assim de escolha estética, tanto na fotografia quanto na arte, foi bem improvisado, mas ao mesmo tempo intencional também, né? Mas teve coisas que eu queria fazer com a fotografia durante a gravação que ficou inviável, porque eu estava sozinho, basicamente, nesse setor. Eu tive ajudas, assim, no som, que foi de um amigo meu chamado Pedro, e a Carol, que estava atuando, ela acabou me ajudando em alguns setores também. Mas na hora da gravação eu tive que improvisar a iluminação, botar coisa presa em alguns lugares na parede, assim, com durex, para poder funcionar. E a câmera, como eu queria fazer movimento de câmera, eu tive que resolver na pós. E trazer um dinamismo, porque o curta, como ele não tem diálogo, ele é um curta mudo, eu queria muito trazer essa relação da imagem com o som. E eu acho que o som que o Pedro fez, eu acho que ele pedia bastante movimento, tanto quanto pela atuação, quanto pela imagem em si. Então eu tive que mexer na pós mesmo para poder trazer esse movimento. E algumas coisas eu fiz já direto na câmera. E na parte de produção, assim, eu fui pegando objetos que eu tinha de outros trabalhos que eu tinha feito e tentando adaptar para ver o que funcionava. E eu acabei seguindo bastante uma escolha de fazer naturezas mortas, assim.
para poder deixar as coisas montadas e eu poder meio que brincar tanto com a arte e com a câmera. Beleza, eu vou chamar a Marília com mais uma pergunta lá do Facebook. Por favor, Marília. Sim, é mais uma pergunta para a Bruna. É a pergunta da Maria Galante Melgarejo, desculpa se eu pronunciei errado. Ela diz, então, uma pergunta para a Bruna Shelby, por favor, ainda não assistiu o trabalho, que ela está aqui no primeiro plano. Você pode ver até amanhã. Mas lembro de ter gostado muito de Imo, quando vi pela primeira vez. Fiquei muito feliz quando vi o nome dela com um filme novo, 3, né, que ela está aqui. Queria saber sobre projetos futuros e se ela está trabalhando em algum roteiro ou pré de outro projeto no momento. Eu tô com um curta para lançar, que eu gravei também na quarentena, que chama Temos Muito Tempo para Envelhecer, e ele foi contemplado no BDMG Cultural. E assim, estou bem empolgada para mostrar ele para as pessoas, mas ele tem que ter a estreia lá com eles. E eu terminei meu mestrado agora também em roteiro pelo FJF, e o meu projeto foi fazer um roteiro de longa-metragem. E ele é um projeto bem pessoal, assim, de longa, que é aqueles filmes terapia que chamam, sobre a minha relação com uma irmã que eu tenho, e o luto também, de novo, porque eu perdi a minha avó no mesmo ano dias antes de ir para Tiradentes com o Imo. Então, eu acho que assim, o Imo é muito diferente do resto dos filmes que eu fiz. Então, se alguém gostou do Imo, talvez o que venha depois possa ser um pouco surpreendente, assim, mas eu acho que é isso, né? A intenção é fazer vários filmes, nunca fazer o mesmo filme 1000 vezes. Mas eu acho que esse longa novo tem a ver com o Imo em certos sentidos, assim, de colocar essas questões que não são femininas, mas são nossas, assim, né? E familiares também, em pauta. Esses são os projetos que eu atualmente estou com uma produtora também aqui em Juiz de Fora, que chama Filmes do Mato, e em Cataguases. Mas é isso, e assista esse filme, que ele é fofinho. Obrigada. Agora foi. Eu queria só avisar aqui para... Deixa eu ver o nome dela de novo. Desculpa, gente. Queria só avisar aqui para a Vitória que eu vi a mensagem dela e eu já vou até direcionar uma pergunta para ela. E logo em seguida eu vou pedir para o João Sendretti, e acho que é só ele que entrou, para falar um pouco sobre o filme dele, que ele chegou atrasado aqui, A Garota com Todos os Dons. Mas primeiro eu queria que a Vitória falasse um pouquinho, se der a sua conexão com a internet aí, sobre o processo de pesquisa para o filme, né? Porque eu acho que o tema que você tratou é um tema que eu acho que atinge todo mundo, né? Porque tem vários lados, assim, desse mercado, e eu pessoalmente já estive de vários lados mesmo, de quem recebe o pedido de notificação lá no restaurante, não do entregador especificamente, esse eu não estive, mas também o lado de quem compra através do aplicativo. Isso para mim mudou muito a minha vida depois que eu percebi esses problemas todos. Eu queria saber como é que foi a ideia, a concepção desse filme, de um tema tão importante, e como é que foi fazer essa pesquisa para poder colocar isso de uma maneira coerente, né? Que tenha forma mesmo. Bom, dá para me ouvir bem? Eu tô com a conexão meio ruim para a imagem, mas acho que para a voz tá tudo ok. A gente está te ouvindo bem, pelo menos eu tô. Na verdade, esse filme, a ideia era falar sobre desigualdade social e perda de direitos, né? E aí, pesquisando, lendo muitos artigos, junto com o meu amigo, o Guilherme Franco, que inclusive faleceu recentemente, eu estaria muito, muito, muito feliz de estar exibindo o nosso filme aqui no primeiro plano. A gente conversou muito sobre quem que a gente acha que, assim, para criar um personagem que representasse uma realidade muito maior do que ele, né? E aí a gente pensou nessa questão
dos entregadores de aplicativo. E a partir disso começamos uma pesquisa, principalmente em grupos de Facebook e em algumas, através de indicação de alguns amigos. No final eu acabei entrevistando mais a fundo 3 motoboys. Então, 3 caras que trabalham com isso, que vivem disso. Nenhum deles chama Gilson, mas o Gilson ele é como se fosse um aglomerado da história dos 3. E aí a gente conversando com eles, assim, eu tive um pequeno aporte da SPCine para poder fazer, da SPCine que o Instituto criar para fazer esse filme. Então a gente conseguiu fazer uma pesquisa remunerada com esses motoboys. Eles abriram para a gente até as planilhas de ganhos deles, porque no filme a gente apresenta várias contas, né? De quanto que ele ganha por quilômetro, de quanto que ele precisa rodar para ganhar tanto, dos gastos que ele tem. Então, isso tudo por isso que o filme, eu não sei nem dizer se ele é um documentário ou uma ficção. Porque esse personagem, o Gilson, ele é ficcional, só que ele é baseado em 3 pessoas muito reais e em dados muito reais da sociedade. Sim, eu achei que com um filme que conseguiu passar toda essa questão também. Achei que ficou bem legal. E a animação também, assim, ficou bem feitinho, gostei muito. Eu vou passar agora... pode falar, desculpa. Não, é só porque surgiu uma pergunta no bate-papo também sobre o filme. Olha, assim, surgiu mesmo. Eu só queria, antes... não, pode falar, porque a pergunta é para você, você está com a palavra. Pode seguir. Opa, quer falar? Pode ir, desculpa. Esse é o problema da transmissão, né, gente? Acontece isso. Vai lá, desculpa. Tudo bem. A Rayane falou do Ilha das Flores, do Jorge Furtado, e sim, foi para mim uma das maiores referências para fazer esse filme. Na verdade, ele foi se tornando cada vez mais parecido com Ilha das Flores, meio que sem querer, assim. Originalmente, uma das minhas primeiras referências é uma série documental chamada Explicando, da Netflix, que ela estabelece dados muito claros, e ela explica de uma maneira que é muito clara para qualquer pessoa entender. Então, ela pega um assunto e destrincha aquele assunto até o fim. E, originalmente, esse era meu objetivo. Claro, Ilha das Flores sempre, para mim, teve, assim, no topo das minhas referências de qualquer coisa de audiovisual que eu faça, assim, porque me marcou muito. E ele acabou ficando cada vez mais parecido com Ilha das Flores, acho que pelo formato também desse tom talvez um pouco sarcástico que a gente tenta carregar na narração e nos absurdos que a gente vai apresentando, né? Eu vou ler uma outra mensagem aqui que surgiu, que foi sobre a ficção, sobre a questão de ser doc ou ficção, documentário ou ficção. Tem um curta que rolou parecido, o personagem é ficcional, mas foi feito em cima de uma pesquisa de dados reais. Pelo formato narrativo, é considerado um documentário. Isso é uma discussão longa, né? Se um documentário ou ficção... É uma discussão muito longa e tem gente que também que separa, né, a animação, que é ou documentário, ou ficção, ou animação, que eu acho que a animação, na verdade, é outra categoria, né? É a categoria de... Eu fiz um comentário, inclusive, acho que eu posso complementar um pouco em cima disso. Desculpa te interromper e chegar assim. Claro, não pode. Que foi até o filme que estava aqui no ano passado, no festival, o Sangro, e no começo, pra gente, assim, o filme era uma ficção, né? E aí, conversando com pessoas, e principalmente uma colega minha que fez um doutorado sobre Animadoc, ela falou, assim, de que essa questão do documentário ela é muito mais abrangente do que só você filmar uma pessoa falando sobre a vida real dela, né? Isso passa também pelo formato narrativo e também pela forma como você aborda as informações e o que você entrega de informações. Então, no meu ver, o Gilson é um documentário perfeitamente. Assim, o personagem pode ser ficcional, mas tudo que vocês colocam são informações totalmente reais e que, né, você inventa uma persona para colocar tudo aquilo, mas eu acho que dentro de todos os parâmetros ele é um doc. E aí,
A questão de animação e imagem real é outro assunto também, né? Porque um é sobre gênero, estrutura narrativa, né? O outro é linguagem. E imagem real, né? Que muita gente chama de animação e ficção, ou animação e tem um até que fala no cinema, animação e live action, né? São técnicas de cinema, não tem nada a ver com a forma narrativa. Desculpa aí atrapalhar a conversa. Não, você ajudou. Você tem que falar mesmo. Pode falar. Imagina, eu inclusive queria só falar que eu assisti o Sangro ano passado, eu adoro esse curta, eu acho ele super sensível, maravilhoso, e só deixar um alô aí. Eu também gosto muito, tenho que falar, me manifestar em relação a isso, que ele é realmente muito bonito, e vai estar no encerramento do festival também. Só uma informação aí. Mas a conversa é sobre os filmes que estão aqui. Sim, é só para dar a pista para quem ainda não viu. Eu vou dar agora a palavra para a garota de Todos os Dons para se apresentar, no caso, para o João Sendretti, ou para Nicole Matos, Leonardo Heringer, eu não sei quem está aí representando, mas pode falar, pode se apresentar para a gente, por favor. Chegaram atrasados, por isso que eu estou chamando de novo. Oi, gente, eu sou o João, estou aqui com o Leonardo, que também é diretor do filme. Infelizmente, a Nicole não pôde estar aqui com a gente. E acho que é isso, assim, apresentar A Garota com Todos os Dons. É um filme muito experimental, muito pessoal pra gente, né? Os três são muito amigos, estiveram muito envolvidos em todos os processos do filme, na captação, na edição, na pós-produção, em tudo, estavam os três juntos, desenvolvendo as mesmas funções, assim, né? E é um curta muito experimental, né? Então a gente acaba não gostando muito de definir ele ou delimitar, porque a gente gosta de ver as impressões que as pessoas têm dele, né? Então a gente sente ele mais como uma obra aberta, assim, um ensaio sobre o olhar e o som. É legal você ter falado isso, porque na verdade eu achei que fosse um ensaio sobre o tato, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque, ainda mais quando eu vi aquela coisa daquelas, não sei o que era, uma placa de tinta saindo, eu adoro fazer isso, então aquilo ali foi o que me pegou no filme de vocês, assim, ficar arrancando as coisas, para mim era uma coisa mais em relação ao tato, foi assim que eu vi o filme. O único traço diretivo que a gente queria deixar no filme mesmo foi manter essa questão de ter vários planos com a mão em foco. Sim. Aí, assim, não tem muita essa ligação, tentar trazer a mão para o centro do filme e dissociar de localização de ambientes no fundo. Ser ela tipo, uma continuidade durante o filme, para ela representar algo que seria como as pulsões, essa vontade que a gente sente, mas não entende muito bem como que vem. Então, essa relação contato meio que é muito bem-vinda, por assim dizer, porque conversa bem com a intenção que a gente teve no início. E até a dissociação do título, né? Que a gente botou A Garota com Todos os Dons, né? E são mãos diferentes, né? Na real, é a mão minha, a mão do Léo e a mão da Nicole. Só que essa garota está presente nas três e em nenhuma ao mesmo tempo, né? Não é um ser palpável, né? É uma direção que a gente deu, assim, só para fritar mesmo. Muito bom. Então dá para ver que é uma pegada bem experimental, assim, ficou interessante nesse sentido. E assim, ser mão, né? Vocês não colocam um rosto, então assim, fica uma coisa meio com identidade bem fluida mesmo. Acho que isso foi passado, assim, pelo menos ficou passado para mim. Eu queria saber se tem alguém aqui querendo perguntar para outras pessoas, entre vocês. No Facebook ainda não tem mais nada. E eu vou, então, direcionar uma pergunta para o Marçal Viana sobre o Neguinho, que é uma coisa que eu queria perguntar, que é um tema muito delicado, coisa que acontece sempre, né? A gente está cansado de ouvir esse tipo de história, cansado mesmo, querendo que isso acabe logo. Mas eu queria saber como é que, voltando à questão da direção infantil, assim, como é que foi essa direção infantil nesse contexto muito delicado, desse tema tão delicado também. Por favor. Oi. Foi. Tá, eu tô ouvindo direito? Estão me ouvindo? Sim?
Não, é que a sua tradução travou um pouco para mim, mas eu entendi que você me perguntou como foi dirigir o Pedro, né, no caso, Pedro Moura, que é a criança do filme, no contexto do filme, no caso, né. O Pedro, ele foi um menino que surgiu para a gente com um teste de elenco. Quando ele entrou assim, na sala, ele não tinha experiência alguma com audiovisual, apesar da mãe dele ser produtora e já trabalhar com isso. Quando ele entrou na sala, eu falei assim, é o menino do meu roteiro. Porque eu visualizei ele ali, é o personagem que eu havia escrito. E o trabalho com ele foi assim, olha, depois eu trabalhei até com outros curtas que eu dirigi crianças, mas eu posso dizer que com ele foi mais intenso, porque foram 5 dias de gravação. Nos 5 dias ele participou. E no início, ele estava vendo aquilo como... Ele é uma criança de 5 anos, né? Eu acho que ele só vai ter realmente uma visão ampla, crítica, sobre o filme quando ele tiver um pouco mais de idade. Mas ele estava levando tudo ali com uma experiência para ele. No início, ele estava um pouco mecânico ainda, mas depois ele foi se soltando tanto que na cena final, por exemplo, o abraço que ele dá na personagem da mãe dele, não fui eu que guiei, foi uma ação dele que ele fez em um take e ficou ótimo. Então ele foi junto com a gente, assim, se revelando um ator ali no set, porque também é uma criança, né? Então ele estava num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, só tinha a mãe dele lá que era conhecida. No último dia, a mãe dele teve que sair. Ele ficou com a gente sozinho, ele se sentiu super confortável. Ele foi foram diárias muito pesadas e ele era o nosso conforto ali, para falar a verdade. Ele foi uma pessoa muito querida. Todo o set gostou dele, ele foi o reizinho ali do set, todo mundo cuidava muito bem dele. E foi uma direção tranquila, ele foi aprendendo assim, com o tempo, como se posicionar, quando não olhar para a câmera, foi a estreia dele, né, com audiovisual. Então, foi tranquilo, assim, eu posso dizer que foi muito legal. Eu espero que quando ele cresça e tenha uma visão ampla do que o filme fala, né, ele tenha orgulho de ter feito parte desse filme. Porque eu acho que já até abrindo algumas portas para ele, vai fazer participação numa série, eu fiquei muito feliz com isso. O cachê que ele ganhou, ele comprou uma bicicleta. Então, eu fiquei muito feliz com a recepção que o filme está tendo e ele ali do filme, né? Espero que ele siga muito com essa carreira de ator. Legal. Criança é interessante também, né? Porque parece que vai dar trabalho. Assim, a gente tem essa ideia também, que algumas dão, mas assim, a grande maioria não dá tanto também. Não dá. A gente teve uma cena com criança na escola, que tinham 10 crianças ali na figuração. E foi tranquilo, não foi tão difícil quanto a gente pensou, né? Tudo claro, a gente tem que ter muito cuidado, eles são crianças. Mas, assim, com jogo de câmera e tal, não foi tão complicado quanto eu pensei que fosse. Depois do Neguinho, eu já fiz um curso com outra criança, com outras 2 crianças, mas o Neguinho foi o primeiro e eu pensei que fosse ser muito mais difícil do que foi, mas graças a Deus o Pedro foi uma criança muito amorosa, ele gostou de todo mundo do set, ele foi muito bem acolhido ali. Foi isso, foi muito legal a experiência com ele. Massa. Sempre lembrando que quem quiser falar, pode falar. E também vou ler aqui um recado do Alex, que eu acho que é bom lembrar que os cursos ficam online 24 horas. Dá para ver até amanhã, quem não conseguiu ver todos. E eu queria também passar a palavra para o Matheus ou para o Eric para falar sobre o Alceu, no sentido de... Eu fiquei muito... Teve uma fala, teve uma situação em especial que eu fiquei muito emocionada, digamos assim, que foi aquele ato de rebeldia no ponto de ônibus, quando um personagem fala que não está tomando um anti-onírico. Isso era uma rebeldia, isso já é uma pista, assim, do que vai acontecer, que é um outro ato de rebeldia também, assim, mas eu fiquei muito presa nesse sentido, porque... Tá, pode deixar, Alex. Eu fiquei muito presa nesse momento, porque eu fiquei pensando quanto a gente abre mão da nossa rebeldia no dia a dia atualmente, assim, e quanto que essa ferramenta, essa linguagem meio futurista pode mostrar isso para a gente. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa escolha de linguagem e como foi montar
essas pequenas situações, assim, você ainda tinha mencionado que fez o filme antes desse contexto de pandemia, né? Muita coisa ali tá meio que até que prevista, né? Assim, as máscaras, daquele jeito ali, de roupa especial que vocês colocaram, mas eu achei, especialmente essas cenas de pequenas revoltas, assim, pequenos atos de revoltas dentro do possível, foi uma coisa que mexeu muito comigo no filme como um todo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, o roteiro, a ideia toda dele é que o universo em que se passa o filme, ele é uma extrapolação de realidades que a gente vivencia pouco a pouco, ou não tão pouco a pouco, né, no nosso momento atual. Então, pessoas indígenas são removidas de suas terras, a natureza é queimada, liberdades pessoais são removidas, e isso do anti-onírico, a ideia é de uma droga que é justamente feita para inibir a capacidade das pessoas de sonhar, de dormir e sonhar. E o filme já começa com a personagem tendo um sonho, que é algo que, mesmo dentro da sociedade dela, é proibido. Tem um momento, como você falou, das pequenas rebeldias, tem um momento que aparece um quadro falando todas as coisas que são proibidas, assim, que todas as pessoas que trabalham, todos os trabalhadores da classe trabalhadora têm isso na casa deles, ou nos cubículos deles, né? E ela também tem um gato, então ela já tá um animal, uma coisa que é proibido. Mas para ela, até porque ela é a protagonista, enfim, no final ela revela ter uma capacidade um pouco maior em si de lutar contra essa situação, mesmo o anti-onírico já não faz mais efeito, ela já sonha. E porque ela inconscientemente já está lutando contra aquele sistema, ela já está se movendo de maneira a de alguma forma realmente lutar contra aquilo, essa sociedade distorcida, essa realidade distorcida que o acesso à natureza que ficou tão restringido que só uns poucos, uma elite de fato tem acesso a ele, enquanto as pessoas que originalmente são pessoas da Terra, é claro que todos somos pessoas da Terra, né? Basta a gente perceber, mas como exemplo que a gente tem um genocídio indígena acontecendo há 500 anos, basicamente, esse ser da Terra é representado por ela. E esse outro personagem, o Charlie, ele, de certa maneira, ele encarna essa rebeldia como uma maneira de mostrar para ela que é isso, sabe? A gente não tem como seguir um padrão social imposto plenamente, e se a gente não tomar atitudes que começam pequenas e que eventualmente se tornam grandes movimentos, a gente não consegue se livrar de um sistema. A gente não consegue sair de um sistema sem, de fato, trabalhar contra o sistema. Eu ainda achei que ela ia ser, naquele momento que a polícia teve o acidente, eu ainda pensei assim, ela ainda vai ser enquadrada por ter um gato. Eu ainda parei um pouquinho o filme para poder ver o que estava escrito no quadro. Aquilo foi muito pesado, em geral, assim, mas eu achei interessante. Fiquei com um pouco de medo do futuro também. Acho que é o efeito também da linguagem, né? A distopia é uma projeção, né? A gente está vivendo uma certa distopia agora. É só olhar para fora da janela, a gente vê uma distopia, mas para algumas pessoas isso acaba sendo mais realidade do que para outras. O viver de máscara no filme é mais representado pela coisa de não ter uma atmosfera respirável, mas no fim das contas, como você falou, a gente está agora vivendo uma sociedade de máscaras também, bem literal. Porque, de toda forma, o ar se torna respirável. E acho que é isso. O Eric, se você quiser também se manifestar em relação ao filme. Acho que ele não sei se ele... Não, eu não poderia colocar melhor. Está tímido um pouco, mas não tem problema não. Olha só, a gente está chegando perto de 1h30 já de debate, de conversa aqui, e eu vou chamar o Mark do Garça Velho para poder falar também do filme dele, aí a gente vai fechar, só que antes disso, eu tenho um recado aqui do Alex, que era, deixa eu ver aqui, é isso. Eu vou só dar um recado do Alex aqui, porque ele quer tirar uma foto da gente. Então, quando a gente terminar a pergunta aqui com o Mark, a gente fica todo mundo aí
A gente vai ligar a câmera para a gente fazer um registro desse momento. E é isso. Então, o Mark, eu queria que você falasse um pouco de como foi o processo de animação, quais são as suas referências, assim, e você explicar um pouco mais a motivação que você tinha até colocado da escolha de um conto do Monteiro Lobato para poder fazer essa animação. Pode me chamar de Marcelo, que Mark é abreviação de Marcelo. Acho que é mais fácil. Ok. Beleza? Então, as minhas referências são Walt Disney, não tem como, essa coisa de animais falantes. E eu acho que eu quis fazer mais uma homenagem ao Monteiro Lobato nessa quarentena, porque a gente fica um pouco ocioso e a gente busca criar, a gente que é criativo, busca fazer tanta coisa, e eu decidi participar do Primeiro Plano, sou daqui da cidade, então para mim foi mais esse desafio, entendeu? Vou participar do Primeiro Plano com um curta de animação que eu trabalho, que eu gosto tanto. Ele, como eu disse, ele aborda, por ser um conto antigo, mas ele aborda um tema atual, que é da fake news, onde a Garça cria uma intriga ali para ela ter o sucesso dela. Então, eu acho que isso foi muito, muito válido em cima. Eu estava entre dois curtas, um que falava sobre essa confusão que teve aqui com o atual presidente da facada, que envolvia a onça, essa coisa toda, e esse da Garça. Mas pelo tempo que eu tinha, era só o da Garça que daria para ser feito. Esse não daria, porque é um trabalho muito desgastante, assim. Animação, quem trabalha com animação sabe que é muito tempo de computador e montar tudo é muito difícil. Sim, basicamente é isso. Legal. Eu vou dar uma última oportunidade para que, se os jurados e as juradas quiserem fazer alguma pergunta, ou alguém que está aqui participando também como cineasta, é agora ou nunca, porque agora é só amanhã, no mesmo horário, não no mesmo link, mas no mesmo horário. Então, eu vou encerrar a reunião, por favor, sem dar ninguém, né? Então, por favor, todo mundo liga a câmera para a gente poder fazer essa foto. Eu vou pedir para o Alex tirar a foto, por favor, porque eu sou um pouco complicado para mim de fazer isso aqui. Ó, Alex, fala aí com a gente para a gente saber quando para sorrir, senão vai ficar sorrindo aqui meia hora. Só um minuto, peraí. Tá ok. Acho que é ok, gente. Já dei o print aqui. Tá certo. Todo mundo saiu bem espontâneo. Então, tá bem, gente. Eu vou encerrar aqui o debate de hoje. Eu espero vocês amanhã também, mesmo quem estava no filme hoje, para participar e também colaborar com perguntas, para a gente dar forma para os debates, para essa conversa. E é isso. Uma boa noite a todos. Tenham gostado. Até amanhã, gente.